Alô, meus irmãos, estamos de novo aqui, pronto para ouvirmos a voz de Deus, pronto para conversarmos acerca da palavra. E diante da palavra, eu quero lembrar você a necessidade de que nos humilhemos diante de Deus e não usemos de absolutamente nenhum outro recurso que não a própria palavra de Deus para entender a palavra de Deus. Antes de nós meditarmos as Escrituras, eu quero ter um tempo de oração com você, por sua casa, por sua família, pela nossa nação, por nossas cidades. Eu quero convidar você a, junto comigo, levantar um clamor ao Senhor pela nação, pelas nações do mundo, pela nossa cidade, por nossas famílias. Vamos orar? Senhor Jesus, nós entronizamos o Teu nome e reconhecemos que a Ti pertence todo louvor, toda glória, honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Nós, como igreja, reconhecemos a Tua mão sobre todas as coisas e percebemos o Teu amor em absolutamente tudo, porque percebemos, Jesus, de maneira muito eficaz, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes entregou ao nosso favor, portanto não poupará absolutamente nada para que tenhamos aquilo que é necessário para cumprir o propósito a qual o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. E nessa confiança nós nos colocamos diante do Senhor. Jesus, eu quero orar, ó Pai, pelas famílias que de alguma forma estão passando por tempos de lutas, seja provenientes da quarentena ou não. Que o Senhor intervenha de maneira milagrosa, de tal maneira que seja evidente e claro a Tua ação e a manifestação da Tua glória em meio a essas adversidades. Ora, ó Pai, por aqueles que estão em quadro de desânimo, depressivos, que o Senhor possa revigorá-los, ó Pai, com Teu Espírito, vivificar aqueles que estão dormindo e trazer, ó Pai, a vida àqueles que são mortos por meio do Evangelho. Nós cremos em Ti, Jesus, cremos no Teu eterno poder, cremos na Tua santa palavra, cremos na palavra que nos foi confiada e cremos, Jesus, de verdade cremos, que o Senhor pode minimizar, estancar, paralisar o avanço, ó Pai, desse vírus que está avançando mundo afora. Nós clamamos, Jesus, intervém, ó Pai, sobre as nações da terra. Nós entendemos a Tua soberania nisso tudo, compreendemos que os Seus caminhos são insondáveis, são maiores do que os nossos, mais altos do que os nossos, e por entendermos isso, descansamos na Tua mão, mas ainda assim colocamos diante do Senhor o nosso sentimento. Nos poupe, ó Pai, de dores, de perder familiares, perder amigos, perder irmãos, colegas, vizinhos. Jesus, se for do Teu agrado, se for da Tua vontade, manifesta a Tua glória nesses dias e sara a nossa terra, sara, ó Pai, o mundo com a Tua mão poderosa, com a Tua mão salvadora, com Teu poder que excede a tudo e a todos. Nós confiamos completamente no Senhor. E nesse momento, nos colocamos em dependência do Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados por meio dela. Fala conosco. Quebranta o coração mais duro e humilha a nossa arrogância, para que humildes nos tornemos. Jesus, fala conosco por meio da Sua palavra, que é viva e eficaz, para que por meio dela sejamos edificados e cresçamos em sabedoria, conhecimento, discernimento diante do Senhor e diante dos homens. Abençoa-nos dessa forma, em Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. Amém. Nessa noite nós vamos conversar sobre livre-arbítrio e responder essa pergunta: livre-arbítrio existe? E antes de falarmos detidamente sobre esse assunto, eu quero aqui pontuar algumas coisas. Primeira coisa, sola escritura. Coloca aí no chat, hashtag sola escritura. É muito importante que, como cristãos, nós saibamos de maneira muito clara que a nossa base fundamental de fé são as Escrituras Sagradas. Portanto, não podemos usar de ideias, filosofias, pensamentos, sentimentos, até mesmo experiências, para gerar e formar doutrinas a partir dessas coisas. As doutrinas e as verdades eternas de Deus precisam ser oriundas da Sua palavra.
Portanto, quando nós falarmos sobre livre-arbítrio, sobre soberania divina, é necessário que nos sujeitemos à palavra de Deus e nos rebaixemos ao ponto de nos submeter completamente a ela, ainda que ela fira e ela fere o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos achismos. Portanto, é necessária essa completa e total submissão à palavra de Deus para conversarmos sobre esse assunto. Porque não é difícil muito de entender a soberania de Deus e conversar e entender a não existência do livre-arbítrio. Entretanto, é necessário ter humildade para sujeitar-se à Bíblia e rebaixar-nos ao ponto de compreendermos as verdades eternas de Deus, que a tudo excedem e excedem completamente o nosso entendimento. Até inclusive à luz disso e do que vamos falar, talvez algumas pessoas já estejam meio que perguntando: pastor, você é calvinista, a Onda Dura é calvinista? E aqui eu quero pontuar algo muito importante. Calvino é servo do Senhor como tantos outros homens de Deus que agiram ao longo da história para servir ao Senhor e servir a sua igreja. Por esse motivo, Calvino não é um ídolo para mim, entretanto eu o considero como um irmão muito útil para a edificação da igreja. E sim, muito das ideias de Calvino são convergentes com as Escrituras Sagradas, portanto, devem ser abraçadas não como sendo ensinos de Calvino, mas como sendo ensinos da palavra de Deus. Portanto, quando alguém me pergunta: pastor, você é calvinista? A melhor resposta que eu tenho para dar a essa pessoa é: eu sou cristão, amo a Bíblia e sigo aquilo que a palavra de Deus me diz. Um segundo ponto que é muito importante também nós abordarmos é qual a importância de falarmos sobre isso. Basicamente, se predestinação, se livre-arbítrio não existe, e se Deus é soberano, o que isso vai mudar? Não vai mudar absolutamente nada. Aí que você se engana, meu rapaz. Existem alguns pontos muito importantes de sermos considerados para falarmos a respeito desse assunto. O primeiro ponto a ser considerado sobre a importância de falarmos sobre esse assunto é porque simplesmente a Bíblia fala sobre ele. Portanto, se a Bíblia fala sobre ele, óbvio e logicamente, nós também devemos falar sobre esse assunto. E aí, então, esse ponto leva para um próximo ponto. Por que a Bíblia fala sobre esse assunto? Porque é muito importante que saibamos que a Bíblia fala sobre esse assunto com o intuito de ressaltar a glória de Deus. Porque o propósito eterno, o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. Portanto, essas doutrinas, ainda que por vezes não interfiram no plano eterno de Deus, elas interferem na nossa perspectiva de como vivemos e, portanto, não rendemos a Deus a glória devida a Ele. Portanto, compreender essas doutrinas é fruto da graça e da misericórdia de Deus para que de fato vivamos de maneira condizente com as Escrituras Sagradas e vivendo de maneira condizente com elas, possamos então glorificar a Deus com a nossa vida. A ideia de livre-arbítrio tem um problema central. E o problema central dessa ideia é que ela fere de maneira direta, objetiva, ainda que você queira que não fira, mas fere de maneira direta um princípio elementar das Escrituras. Deus é soberano. Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Portanto, atribuir o homem ao poder de definir e decidir alguma coisa fere de maneira direta, objetiva e frontal a soberania divina, e portanto ferindo a soberania divina se tem diversos desdobramentos desse desvio bíblico, desse desvio doutrinário. Entretanto e portanto é necessário abordarmos esse assunto justamente pelo fato de que como igreja precisamos ressaltar a glória de Deus em absolutamente todas as coisas. Entretanto, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, normalmente a concepção equivocada que as pessoas logo trazem à mente delas é um Deus como cuidando de ventrílocos ou comandando uma grande casa como o Big Brother Brasil e definindo quem vai para o paredão ou quem não vai para o paredão. E a ideia da predestinação e da não existência do livre-arbítrio não transforma Deus em um tirano, um ditador. Pelo contrário, revela a Ele ainda mais gracioso do que nós pensamos ou imaginamos.
Portanto, é necessário que compreendamos uma correta definição de livre-arbítrio e o que a palavra diz sobre a nossa liberdade. Por isso, antes de irmos para o assunto da soberania divina, eu quero trabalhar aqui com vocês algumas definições básicas, simples e diretas. Começando com uma frase de um pregador que particularmente eu admiro muito, Charles Spurgeon, aonde ele diz o seguinte: a predestinação de Deus não destrói a livre agência do homem, nem alivia a responsabilidade do pecador. Charles Spurgeon traz à baila aqui um outro termo que talvez muitos desconheçam. E o termo trazido aqui à baila por Charles Spurgeon é livre agência. O que é livre agência e o que é livre arbítrio? A Bíblia nunca negou que o homem ele é livre, mas ele é livre para quê? Esse é o ponto e essa é a definição muito importante para que tenhamos esse entendimento acerca da livre agência. Quando a Bíblia fala de maneira evidente que Deus é soberano sobre todas as coisas, ela não está retirando do homem a sua livre agência, não está transformando no homem alguém que não é culpável porque ele não pode decidir por ele mesmo. Pelo contrário, quando a Bíblia fala que aqueles que herdarão o inferno herdarão porque pecaram, ela não está mentindo, ela está atribuindo ao homem a culpa. Portanto, não é Deus que definiu que o homem iria para o inferno, mas é o homem, a partir das suas próprias ações e pecados, que o tornou merecedor da ira divina, do juízo de Deus e, portanto, do inferno. A livre agência fala justamente sobre isso, fala a respeito do fato de que nós somos seres morais, e sendo seres morais, sim, nós respondemos acerca das nossas ações. Entretanto, nós somos livres para quê? Esse é o X da questão. E o que nós entendemos biblicamente é que nós somos livres para agir de acordo com a nossa natureza, de agir de acordo com os nossos impulsos e com a nossa inclinação. Olha só o que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, vai falar, e Jesus mesmo dizendo essas palavras. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes à minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, precisamos compreender essa escravidão que existe em toda a humanidade por conta do seu pecado praticado. Portanto, toda a humanidade está inclinado ao pecado, portanto é livre, mas é livre para fazer aquilo que a sua natureza o inclina a fazer. Em outras palavras, enquanto seres ainda não regenerados por Deus, nós só temos a liberdade de fazer tudo errado. E de fato, longe de Deus, fazemos tudo errado. Como diria Isaías, até os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus, são como trapos imundos diante do Criador. A livre agência está em completa e perfeita harmonia com a soberania absoluta de Deus. E qual é o problema dessa definição e dessa concepção equivocada antibíblica acerca do livre-arbítrio? Muito simples. O livre-arbítrio é a ideia, é o pensamento que o homem pode por si mesmo escolher o que é certo. Quando você ouve essa palavra arbítrio, o que ocorre na sua mente? Sem sombra de dúvida, provavelmente se você tem algum interesse pelo futebol, o que logo ocorre à tua mente é o árbitro do futebol. E o que o árbitro do futebol faz? Ele define e ele julga o que é certo, e ele tem a liberdade de escolher e definir o que é certo. Portanto, a ideia do livre-arbítrio nada mais é do que o equívoco de pensar que o homem por si só, sem depender de Deus, pode fazer o que é certo, pode fazer o que é justo, pode buscar a Deus
Deus pode escolher a Deus. Em absoluto, não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Portanto, essa ideia de que nós podemos, por esforço próprio, por causa da nossa própria moralidade, chegarmos até Deus, é um grande equívoco bíblico. Eu sei que essas verdades ferem o nosso orgulho, ferem o nosso ego, mas é exatamente esse o propósito dessas verdades serem proferidas, para que para Deus sobre toda a glória, todo o louvor e toda a honra, porque em absoluto, do princípio ao fim, a salvação é obra de Deus e não é obra do homem. É Ele que nos criou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que predestinou, é Ele que nos santifica, é Ele que nos glorifica, é Ele que nos levará para a sua maravilhosa glória. Portanto, é obra completa de Deus, e o homem por si só não tem como, de alguma maneira, por esforço próprio, obedecer a Deus, fazer o que é justo, fazer o que é reto, fazer o que é bom. Portanto, o homem não tem arbítrio sobre si próprio. É muito importante também pontuar uma coisa aqui. O Adão, o nosso pai, o nosso primeiro pai, o pai de toda a humanidade, Adão sim, ele tinha livre-arbítrio, ele poderia escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, Adão, como nosso pai federativo, escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim sendo introduzido no pecado na humanidade, e junto com Adão, todos nós pecamos. Não é que Adão pecou por todos nós, mas que Adão, nos representando, fez o que nós faríamos. Portanto, juntos com Adão, nós estamos destinados à ira de Deus, estamos aprisionados a uma natureza pecaminosa, que por si só, nós nada podemos fazer por nós mesmos. Portanto, volto a falar, o homem é livre, o homem, ele está livre. Sim, de certa maneira nós somos livres, mas livres para agir de acordo com a nossa natureza. Se Deus não nos salvar, perdidos nós estaremos eternamente. Quando nós pensamos em arbítrio, em árbitro, é como você pensar que um árbitro corrupto, um árbitro ladrão, um árbitro que não conhece das leis, não conhece das regras e tampouco pode as praticar, ele pode agir de maneira reta, justa e íntegra. Isso simplesmente é impossível, como também é impossível para nós. Para reforçar esse conceito bíblico fundamental, eu quero citar para você alguns textos bíblicos. Primeiro, Gênesis capítulo 6, verso 5. A palavra diz que o Senhor Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Era sempre e somente para o mal. Em nenhum momento havia uma inclinação nem no pensamento, nem no coração, nem no intelecto, nem nos sentimentos, as volições humanas para o bem. Pelo contrário, toda inclinação era para o mal, era para o pecado, não era para Deus. E isso aqui está sendo dito pelo próprio Deus. Efésios capítulo 2, verso 3. O apóstolo Paulo vai dizer: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Preste atenção nessas palavras. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós não éramos merecedores da ira de Deus por aquilo que fazíamos, mas éramos merecedores da ira de Deus por aquilo que éramos, porque aquilo que éramos destrinchava-se e replicava-se naquilo que nós fazíamos. O problema daquilo que nós fazemos, na verdade, identifica um problema que nós somos. E se não mudarmos quem nós somos, nós não podemos mudar o que fazemos. E por isso, em absoluto, o livre-arbítrio é uma grande ilusão. A ideia e a concepção de que o homem por si só pode chegar ao seu Criador, pode chegar a um ato de bondade ao ponto de atrair as bênçãos de Deus e o favor de Deus, isso simplesmente é loucura. Em todo o tempo, foi Deus em seu amor revelado sobre toda a sua criação.
Ainda, Romanos capítulo 5, verso 18, a palavra diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se anteriormente nós não tínhamos o arbítrio para escolher o que era certo, porque a nossa natureza estava destinada ao pecado, portanto só sabia fazer o que era errado, agora em Cristo Jesus nós recebemos gratuitamente o Espírito Santo, e o Espírito em nós nos torna escravos da justiça. Por esse motivo, um cristão, um crente verdadeiramente convertido a Jesus, é alguém que está destinado a fazer as obras de Deus, está destinado a ser segundo a sua imagem, porque agora esse que foi regenerado, foi livre da escravidão do pecado, foi livre da impossibilidade de fazer o que é certo, e agora então ele se torna escravo daquilo que é reto, daquilo que é justo e daquilo que é santo. Maravilhoso é o Senhor. Eu não sei você, mas quanto mais eu falo sobre essas coisas, mais eu fico espantado pelo amor de Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua eterna soberania, que mesmo nos vendo caminhando para o inferno, decidiu salvar aqueles a qual Ele predestinou antes da fundação do mundo. Isso revela sobremaneira a eterna graça, bondade e misericórdia do nosso Senhor. Para nós prosseguirmos nesse assunto, e agora de uma maneira um pouco mais expositiva, eu quero convidar você, aí na sua casa mesmo, a abrir o texto em Isaías, capítulo 46, verso 8, e agora nós vamos falar um pouco sobre a soberania divina, sobre o Deus que é soberano sobre toda a criação e sobre todas as coisas. Abra lá, Isaías, capítulo 46, verso 8 até o verso 11, nós vamos ler e abordar esse texto. O profeta Isaías diz: lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus aqui está rogando para si, está pontuando, está bradando do céu sobre toda a humanidade, que Ele é o único Deus, e aquilo que o distingue de toda a criação é que Ele é o oleiro, Ele é o soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que tem todo o poder, governa céus e terra, está no comando de todas as coisas. Portanto, Deus, Ele é singular, Ele é exclusivo, Ele é único, não há nenhum como Ele. E por esse motivo, meus irmãos, é loucura pensar que nós somos semideuses, ao ponto de ferirmos as vontades e desígnios do Criador, para que as nossas vontades sejam feitas. É loucura pensarmos que de alguma forma possamos ferir aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo, porque nós pensamos em achar em nós algum tipo de autoridade para viver, fazer e ser aquilo que queremos e desejamos. Isso é simplesmente um pecado abominável aos olhos de Deus. E de fato, até mesmo por conta da pobreza desse fundamento doutrinário nos nossos dias, os seres humanos têm arrogado para si diversos escândalos, perversidades, querendo obter o controle sobre a sua própria vida, como escolhendo o sexo, escolhendo quem vive ou quem não vive por meio do aborto, escolhendo, enfim, a sua sexualidade conforme os seus desejos e cobiças, escolhendo quem vai ser seu filho através de avanços medicinais, querendo controlar o incontrolável. Existe apenas um Deus, e Ele é o eterno Deus, o único Criador dos céus e da terra. Não há nenhum outro como Ele, quer você creia, quer você não creia, ou você se humilhe e se arrepende diante desse Deus todo-poderoso, que há de julgar vivos e mortos, ou condenado, você está por toda a eternidade, porque há apenas um Deus, Criador dos céus e da terra. No verso 10, o texto de Isaías continua dizendo: desde o início, desde o princípio, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá.
Talvez aqui você pense, ok, pastor, mas aqui o texto não está falando sobre predestinação, sobre soberania divina, mas está falando sobre presciência de Deus. E é verdade, até aqui Deus está falando sobre a sua presciência. Em outras palavras, Deus sabe aquilo que acontecerá em absoluto. Ele sabe de todas as coisas e desde o início até o fim todas as coisas são conhecidas por Ele e nada passa obscuro, passa escondido, passa na escuridão sobre os seus olhos. Pelo contrário, Ele sabe de absolutamente todas as coisas estão no campo do conhecimento de Deus e fazem parte das suas faculdades intelectuais, da sua eterna ciência e do seu eterno poder. Deus é presciente, sabe de todas as coisas, e essa verdade aqui está declarada de maneira veemente. Mas não para por aí o texto. Olha só o que continua o verso 10. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Você pode falar aí em voz alta na tua casa: Deus deixará o seu propósito em pé e fará tudo o que lhe agrada. É isso mesmo que você está lendo. O que a palavra está dizendo é que Deus tem um propósito, e o propósito dele será cumprido por toda a eternidade. Aliás, Apocalipse já foi escrito, o fim já foi decretado, e por causa de Deus e da sua soberana vontade, Ele garante que as coisas sucederão como Ele disse que elas aconteceriam, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. O propósito de Deus ficará em pé, e Ele fará tudo o que lhe agrada. Esse texto claramente está destacando e apontando para a soberania de Deus, para a predestinação de Deus, para o seu eterno governo cósmico e universal, que comanda e controla absolutamente todas as coisas em todo o tempo, de eternidade a eternidade. A razão pela qual Deus conhece o futuro é porque Ele mesmo planejou o futuro e o realizará. Deus não tem plano B, meus amigos. A cruz não é plano B de Deus. Deus não olhou para o pecado do homem e falou: de repente o homem pecou. Não, na presciência Deus sabia que o homem pecaria, e no seu eterno desígnio, vontade e propósito, Ele sabia que o meio pelo qual o homem seria salvo era através do sacrifício do seu primogênito, do Filho amado, Jesus Cristo. E talvez algumas pessoas possam fazer aquela pergunta pobre. Qual pergunta? Se Deus sabia que o homem pecaria, por que o criou? Meus irmãos, isso não revela de nenhuma maneira um Deus tirano que lança o homem à sua própria sorte. Pelo contrário, revela um Deus poderoso, gracioso e bondoso, que criou ao homem, mesmo sabendo que isso custaria aquilo que ele tem de maior valor, o seu próprio Filho, para resgate de pecadores, para salvação dos seus eleitos, dos seus filhos escolhidos desde a eternidade. O futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado pelo próprio Deus. E isso não revela um Deus vidente ou adivinha ou alguém que é um procrastinador do futuro. Não. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe o que está por vir, porque Ele mesmo planejou o que está por vir. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. As adversidades multinacionais não pegam Deus de surpresa. Crises econômicas não pegam Deus de surpresa. Pelo contrário, Ele é soberano sobre toda a criação. É muito importante compreendermos que fazia parte do eterno propósito de Deus que seu Filho morresse em favor daquele que Ele o salvaria. E talvez você fique pensando, mas parece que ali na cruz Deus estava perdendo o controle das coisas, e eu afirmo para você que em absoluto não. O que a cruz revela é a livre agência de homens pecadores que matam o Criador e o Deus encarnado de maneira ímpia e injusta, escolhendo matar aquele que não merecia ser morto. Mataram a Deus porque o odiavam, mataram a Deus porque Ele repreendeu os seus pecados, mataram porque Ele retirou a glória que eles tinham ou pensavam ter.
Entretanto, Deus não os manipulou em absolutamente nada, pelo contrário, por conta da sua livre agência, eles agiram de acordo com a sua natureza. E Deus, no seu eterno propósito, sabendo e conhecendo o coração pecaminoso do homem, usou dessa situação para que o seu filho pudesse ser sacrificado em favor daqueles que crescem em seu nome e se arrependessem diante dele. Portanto, a cruz não foi plano B de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando Adão comeu do fruto que a sua esposa Eva lhe entregou e lhe tentou para que comesse. Não, de forma alguma. Olha o verso 11 ainda de Isaías 46. Do Oriente convoca uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus fará absolutamente tudo aquilo que Ele planejou. Sola Escritura, e são essas verdades que a Bíblia está declarando de maneira visível, palpável, para todos aqueles que são quebrantados pelo Espírito, e quebrantados pelo Espírito diante dessas eternas verdades, conseguem se quebrantar diante de Deus e reconhecer a sua soberania sobre céus e terra, sobre tudo que existe. Nada, absolutamente nada, jamais aconteceu ou nunca acontecerá sem que Deus tenha o propósito de acontecer. Para reforçar isso e para que possamos caminhar para a reta final dessa mensagem, eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 10, versículo 29. Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles, ou seja, pássaros, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, meu irmão, essas eternas verdades ditas a vocês aqui nessa noite nos levam para o lugar onde nós devemos estar. E o lugar que nós devemos estar é de joelhos diante do Criador dos céus e da terra, glorificando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor para todos sempre, porque é por meio dele que todas as coisas existem, é por meio dele que todas as coisas são sustentadas, e é por causa dele que todas as coisas atingirão o seu pleno propósito, como ele planejou antes da fundação do mundo. Eu não entendo os caminhos de Deus, eu não entendo as suas escolhas, até porque eu não tenho um coração como o do Senhor. Entretanto, eu sei que Deus é bom, justo, fiel e reto, e Ele há de cumprir a sua eterna justiça e o seu propósito eterno por meio daqueles que Ele mesmo separou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante disso tudo, o que fica para nós? O que fica para nós, meus irmãos, é muito simples. Se Deus é soberano e de alguma forma eu me sinto atraído a viver um relacionamento com Ele, de alguma forma eu me sinto compelido a viver um relacionamento com Ele, o que eu tenho a afirmar para você é que é o próprio Deus te chamando para uma vida reta, para pertencer à sua família e para ser um filho dEle. Uma pessoa me perguntou esses dias: pastor Lipão, se você crê que Deus predestina os seus eleitos, por que você faz apelos na sua igreja? E a minha resposta foi 2. Primeiro, eu não faço apelo necessariamente para que as pessoas se convertam, mas eu faço apelo porque eu entendo que eu me converti a Jesus, e me convertendo a Ele, eu sou responsável pela pregação do Evangelho. E segundo, porque é por meio do nosso apelo, que é por meio da nossa pregação, que Deus resgata aqueles a qual Ele quer resgatar. E se de alguma maneira você se sente atraído por esse Deus, eu tenho uma convicção no meu coração, que é Deus te chamando para pertencer à sua família, ao seu povo, para sentar à sua mesa, no seu banquete, no seu reino vindouro, para que vivamos a sua glória eterna, para que vivamos tudo que Deus planejou para a sua família antes da fundação do mundo, porque Deus há de cumprir tudo aquilo que Ele planejou. E se nessa noite, aí na sua casa, onde você estiver,
você se sente atraído por Deus, eu quero convidar você a se dobrar diante de Deus de acordo com a revelação que Ele tem te dado, para que então viva esse relacionamento com o Senhor. De que maneira você pode fazer isso? Começa através de uma oração que eu quero convidar você a fazer aí na sua casa, junto comigo. E continua na obediência à palavra de Deus, na obediência ao Senhor, a qual você decide ter um relacionamento eterno. Por esse motivo, se hoje você quer entregar-se a Jesus, aí na sua casa mesmo, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Se você quer ter esse relacionamento com Deus, na sua casa, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu és soberano, que eu não tenho poder para escolher por mim mesmo, que mesmo que eu pudesse escolher por Ti, eu não o escolheria. E por isso, Jesus, eu creio que se meu coração tem se inclinado para Você, é porque Você está me chamando para esse relacionamento. E eu quero viver esse relacionamento contigo, Jesus. Nessa noite eu me rendo a Ti, Jesus, e reconheço que Tu é o Senhor e o único que pode me salvar, porque não há nenhum outro Deus e nem eu mesmo posso me salvar. Tão somente a salvação está em Tuas mãos. Age com misericórdia sobre a minha vida, Jesus. É essa a minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.